Olá, bom dia, primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Bom dia, família El Shaddai. Mais uma semana, né? Graças ao nosso querido e bom Deus, tá bom? Professor Fábio aqui com vocês novamente para mais uma videoaula, né? Sobre não, da nossa disciplina de Educação Física, né? Sobre um tema muito vamos dizer assim, importante para a nossa saúde, tá? Para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, ok? Um tema, né, pessoal, que nós devemos ter muita atenção, tá? Para conseguir, dessa forma, absorver o que realmente, né, é necessário para a nossa saúde, o que realmente, né, traz benefício para o nosso bem-estar mental, né, e corporal, ok? Iremos falar sobre o tema de hoje, transtornos alimentares. Isso mesmo, transtornos alimentares. Iremos dialogar, né, conversar, iremos ressaltar, porque muitos dos jovens, né, às vezes se perdem nas informações, né, transmitidas, né, repassadas pelas mídias, e acaba absorvendo informações erradas de como cuidar do seu corpo, né? De como chegar a um corpo, vamos dizer assim, de uma forma saudável, com uma aptidão física boa, né? Com uma resistência boa, né? Isso, com uma boa massa corporal, muscular, tá? Muitas das vezes os jovens veem muitas propagandas de mídias, né? Isso, vê também outros incentivadores como dentro de outros ambientes de academia ou grupos sociais, né? Usando de modos irregulares para chegar a ter vamos dizer assim, um corpo escultural, né? Isso, com uma hipertrofia boa, tá bom? Então tomem cuidado com as informações. Nós iremos falar sobre alguns transtornos como vigorexia, bulimia, anorexia, que são alguns males, tá, pessoal? Alguns males que alguns jovens estão atribuindo, né, no seu modo, no seu estilo de viver, ok? Não percam esse conteúdo, é super importante para todos nós, principalmente para vocês, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula de Educação Física. Fábio aqui com vocês para mais uma videoaula, tá legal? Espero que vocês estejam aí presentes, né? Tudo bem? Concentrados, animados para mais uma videoaula, ok? Para essa semana, tudo bem? E hoje iremos falar de um tema, pessoal, que é muito importante para a nossa saúde, como vários outros temas que a gente aborda aqui, né? Que também tem a suma importância para a nossa saúde, não é isso? Todos os temas que nós abordamos aqui, tá? Eles são voltados para vocês, jovens, né? Adolescentes, que estão naquela fase, né? De conclusão da sua personalidade, de desenvolvimento corporal, né? Desenvolvimento emocional, psicológico, mental, etc. Ok? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar legal na câmera, para a gente começar mais uma videoaula, tá bom? Então é isso. Hoje iremos falar de transtornos alimentares. Vamos saber, né, o que está ocorrendo, que muitos jovens estão, né, absorvendo algumas informações passadas pelas mídias, né, por marketing, pela internet e etc, né, estão absorvendo para si, né, para cuidados com seu corpo de maneira equivocada, de maneira errada, que não traz benefícios à nossa saúde, ok? Então nós devemos ter muito cuidado, devemos ter sim esse reconhecimento de que realmente o que é necessário para a nossa saúde, o que não é necessário para a nossa saúde, tá bom? Tudo bem? Para não cometermos erros, né? E dessa forma não causar prejuízos, né? Maus, né? Prejudiciais à nossa saúde, ok? Tanto mental como corporal. Tudo bem? Vamos começar? Legal. Deixa eu passar o slide.
Então, turminha, já vamos começar logo pegando aí no pesado, tá? Vou falar um pouquinho aí do que está ocorrendo, né, nos tempos atuais, em pleno século 20, 21, né? Alguns jovens estão realmente, né, transparecendo alguns transtornos alimentares que são muito maliciosos, né, que causam grandes prejuízos à saúde desses jovens, de vocês, tudo bem? Então vamos lá, vou fazer a leitura desse parágrafo e aí nós continuamos. Atualmente, os problemas decorrentes do sedentarismo e da obesidade estão constantemente sendo tratados pelos meios de comunicação, não é isso? A preocupação com a saúde é um tema que aparece nas mais diversas mídias, não é isso, pessoal? Todo tempo tem divulgação, propagandas comerciais, né? Falando de saúde, falando de nutrição, hábitos alimentares, treinos, né, de musculação, treinos de academia, treino de funcional, crossfit, etc. Tá bom? Contudo, quando essa preocupação é excessiva e principalmente quando as orientações a respeito de um estilo de vida saudável são equivocadas, podem-se ocasionar, tá, grandes riscos à saúde. Não saiu aqui o restante da palavra, né? Me perdoem, ficou por trás da figura, mas o que tem aqui por trás podem ocasionar grandes riscos à saúde, ok? Vocês podem ver na imagem abaixo, né, uma adolescente, uma jovem, né? Aparentemente tem um corpo bem, né, bem apresentado, um corpo, vamos dizer, entre parênteses, perfeito, não é isso? Só que ela se olha o reflexo dela no espelho e ela vê uma imagem totalmente, né, ao contrário do que transparece o seu corpo, não é isso? Ela tem um corpo já mais afinalado, né? Um corpo mais, vamos dizer assim, com não tanto excesso de peso, mas lá no espelho ela está se vendo acima do peso. Então, pessoal, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Para não se tornar, né, esse transtorno, esse vício, né, de estar contorcendo a nossa imagem real, ok? Tudo bem? Ela chega nessa imagem, o que transparece é que essa jovem chegou num limite tão, vamos dizer assim, preocupante de cuidar do corpo, de de ter um corpo perfeito, que para ela não está, ao momento algum, ela não está satisfeita. Ela sempre está procurando mais, porque ela está vendo uma imagem refletida no espelho de forma, né, contrária. Saúde e distúrbios alimentares. Estudamos a relação entre os elementos subjetivos e a imposição da mídia em relação a determinados padrões corporais. Em relação quando não é bem administrada, pode levar ao desenvolvimento de alterações da imagem corporal e de distúrbios alimentares, pessoal, como a vigorexia, tá? Vigorexia, a bulimia e a anorexia. Nós vamos falar um pouco delas, tá? A passar ao decorrer da aula. A vigorexia é um distúrbio que faz com que a pessoa, diante do espelho, lembra lá da imagem, tá? Da moça lá na frente do espelho, mesmo saudável e musculosa, não se contente com a sua imagem corporal, enxergando-se, né, fraca e franzina, tudo bem? É o que está acontecendo naquela imagem que a gente acabou de ver, né? A moça está ali na frente do espelho, mas para ela não está totalmente satisfeita com o seu corpo. Mesmo ela tendo um corpo, vamos dizer assim, escultural, um corpo malhado, para ela não é o suficiente. Como consequência, passa a praticar exercícios com uma intensidade superior, intensa, né? A capacidade de seu corpo tem que se recuperar, overtraining, tá? Excesso de exercícios. Esse é o nome das pessoas que fazem exercício além do seu limite corporal, tá bom, pessoal? Overtraining. Entre os objetivos mais comuns perseguidos pelos vigorexicos estão o aumento da massa muscular, a definição da musculatura, a hipertrofia, né, pessoal? Vocês já chegaram a ver aqueles fisiculturistas, né, aqueles bodybuilding, que eles
totalmente regram a alimentação deles, né? E não é uma alimentação totalmente saudável, tá? Pelo contrário, pessoal, tá? Não se enganem. Aquele cara que tem um corpão totalmente definido, muita massa muscular, uma grande hipertrofia, ele deve ser muito saudável, porque ele deve comer muito bem, né? Não se enganem. Algumas substâncias ele está ingerindo em excesso, né? Para ter esse destaque, né? Para ter esse ganho de massa muscular, mas alguns alimentos ele está deixando, né, escasso, e isso pode proporcionar a ele futuramente, né, prejuízos à saúde. Eu acho que eu acredito que aqui para frente a gente vai falar também em outros slides sobre isso, tudo bem? Ok, vamos continuar. Na anorexia, pessoal, existe uma distorção da imagem, tá, corporal. Mesmo sendo magra, a pessoa se acha gorda, ok? E com excesso de massa, evitando o consumo de alimentos para chegar ao peso considerado ideal. Isso acontece muito pelas, vamos falar a verdade, né? Clara e aberta, acontece muito pelas modelos, né? Aquelas top models, né? Que querem chegar ao peso, né? Ficar totalmente com aquela cintura fininha, né, com a barriga que a pessoa chama chapada, né, barriguinha para dentro, retinha. Acontece muito com essas top models, tá, que desfilam, né, participam de eventos com estilos de roupas e etc. Elas acabam, né, exagerando, tanto que elas usam às vezes, né, de algumas situações que são prejudiciais à saúde, como o fato de inserir o dedo dentro da garganta, né, dentro da boca, para causar uma ânsia de vômito, tá bom? E isso é prejudicial totalmente à saúde, tá, pessoal? Tá? Então, isso é o caso da anorexia, tá? Evitando o consumo de alimentos para chegar ao peso que considera ideal para elas, tá, pessoal? Não é o ideal, que é o certo, tá bom? Para quem sofre com a anorexia nervosa, atingir o peso ideal não significa perder alguns quilinhos indesejados. Trata-se de um medo obsessivo de ganhar massa, o que leva o anorexo a abusar de dietas, exercícios ou de outros métodos para emagrecer, colocando em risco, tá, a sua própria vida. Muito cuidado, tá bom? Top models, modelos, que mais? Bailarinas, muitas bailarinas também, né, acabam atribuindo, né, esse distúrbio, ok, alimentar, esse transtorno alimentar, pelo fato, né, pelo medo excessivo de ficar com sobrepeso. Pessoas que sofrem com bulimia apresentam uma preocupação excessiva com o corpo e um desejo irresistível por comida. Vamos lá, vamos correr aqui que nós temos bastante conteúdo. A bulimia apresenta vários aspectos semelhantes à anorexia, como distorção da imagem corporal e medo mórbido de engordar. Os bulímicos têm como episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguido da utilização de métodos compensatórios para evitar o ganho de peso. Assim, a preocupação com a saúde deve existir, sendo mais importante do que os sacrifícios em busca de um corpo considerado ideal, ok? Já falei isso, já abordei, já questionei, já relatei, né? Nós já discutimos, nós já abordamos isso aqui, que o corpo ideal é aquele corpo que você se sente bem, né? Que você não está sobre peso e também que você não está abaixo do peso, tá bom? Que você se sinta bem consigo mesmo. Todos sabemos que a importância do corpo como um vetor contemporâneo de construção subjetiva e identitária. No universo das academias, o culto do corpo engendra uma busca incansável trilhada por meio de uma árdua rotina de exercícios através dos quais pretende-se superar os próprios limites, em nome de contornos corporais concebidos como ideais. Uma outra questão vem compor o conjunto de características que se aproxima às práticas de modelação corporal aos esportes de alto rendimento.
O enfrentamento da cor, como se sabe, a dor não é uma aliada do treinamento corporal, mas do ponto de vista subjetivo, o inimigo a ser combatido, superado, suportado, ignorado, ou ainda, no registro mais fronteiriço, a experiência a ser glorificada, desejada, certificação de que de fato está indo além dos limites e que, portanto, só um momento, vamos lá, e que, portanto, há mérito na dilaceração do próprio corpo. Pessoal, isso acontece muito com os atletas, né, de alto rendimento, eles vão além do seu limite. Eu não sei se vocês veem, mas na pesagem de um UFC, né, de um lutador de UFC, de artes místicas, né, ele sofre bastante para chegar ao peso ideal, né, para bater o peso, e isso pode ocasionar que ele fique totalmente debilitado. Às vezes, os atletas chegam ao peso que é para exigido na categoria de peso, né? Mas aí acontece que às vezes eles não conseguem nem lutar, porque eles ficam debilitados, eles ficam sem força, sem explosão muscular, sem resistência. Eles podem ter batido peso, mas aí ficou algumas falhas no, vamos dizer assim, no seu sistema, né? Como a falta de força, a falta de explosão muscular, a falta de resistência. Mas para eles isso é uma vitória, é uma glória, é comemorado, né? Porém, não é o totalmente correto, tá, pessoal? Principalmente para as pessoas comuns que só procuram treinos para manter a manutenção da saúde. O sofrimento autoinfligido e a expressão dos domínios da formação subjetiva danificada, uma vez que leva ao extremo e de forma perversa e regressiva, ao necessário domínio de si mesmo, da própria natureza, requisito para qualquer experiência civilizadora. A rotina dos marombeiros traduz-se em uma prática solitária e individualista, a qual exige um grande esforço psicofísico que permite suportar a dureza e a repetitividade dos exercícios, né? Dos exercícios necessários para o aperfeiçoamento da estética corporal. Tudo que eles procuram, pessoal, é estética corporal. Eles não procuram ter totalmente força, eles não procuram ter totalmente uma resistência. Logicamente que eles ganham isso devido a vários treinos que eles realizam, mas muitas das vezes eles procuram só no objetivo de estética corporal, né? Principalmente no caso dos fisiculturistas. E aí você pensa na imagem aí abaixo que está escrito marombeiro ou intelectual, qual é o melhor? Pensem aí, reflitam. Será que esse marombeiro é melhor que ser intelectual? Eu acredito que não, né? Será que se for apenas um é bom? Ou você pode ser os dois? Você pode ter uma consciência formada do que realmente o que é saudável para você, o que traz benefícios, e você pode ser sim um marombeiro, né? De forma correta e saudável, né? Tudo bem? Os recursos, a metáfora maquinal não é inusitada, uma vez de que o fato não há como haver treinamento, domínio do próprio corpo de forma racionalizada, como a organização das atividades em séries, repetições pausadas, estímulos e respostas. Se houver uma transformação do corpo em maquinária, a disposição além corpo de um espírito ordenado sobre a matéria. Outro fator intrigante é que praticamente todos consideram normal ou até mesmo prazeroso a sensação de dor durante os exercícios. Não é o correto, tá, pessoal? Não é certo, tá? Considera normal após o exercício. Ou mesmo após uma sessão de musculação. Segundo eles, não se trata de uma dor com conotação negativa, e simplesmente algo necessário e inevitável, uma dorzinha perfeitamente suportável e que na maioria das vezes é vista como indicador de um treino bem sucedido. Se você sentir dor no treino, não é o correto, tá? Não se enganem, tá, pessoal? Você deve realizar os treinos de forma correta, que não cause um desconforto muscular. Isso pode ser um sinal de que você não está executando o exercício de forma correta, que você está fazendo esse exercício com um sobrepeso, uma carga muito intensa, e o seu corpo ele está lhe dando sinais de que isso não está legal, tudo bem? Então tomem cuidado, ok?
O sofrimento é legitimado, nada de no pain, no gain, tá? Nada de sem dor, sem ganho. Esquece esse lema. O sofrimento é legitimado ainda como o preço a ser pago pelo corpo, perfeito, justificando-se assim como símbolo de merecimento pelo ideal atingido. Não precisa ser tão sofrido assim, né, turma? Logicamente que eles correm atrás desses resultados de forma, né, rápida, né, expressiva, que eles querem resultado rápido e por isso acontece todo esse sofrimento, toda essa dor, ok? Que pode ocasionar até uma lesão. O fisiculturista ou culturismo é um esporte cujo objetivo é melhorar a formação, muscular por meio do treino de musculação. Os requisitos avaliados nas competições são volume, simetria, proporção e definição muscular. Os praticantes exercitam-se por meio de uma série, tá, pessoal, de exercícios diários e deve seguir uma alimentação, tá? E deve seguir também o que mais? E deve seguir também séries de exercícios diários que devem ter uma alimentação específica. Então, pessoal, não adianta estar o fisiculturista, aquele jovem que tem a pretensão de ser um fisiculturista, né, um bodybuilder, tudo bem? Não adianta ele só fazer musculação, só treinar, se ele não regra a sua alimentação, ok? A alimentação é muito importante, tá? Para essa pessoa que está em busca, né, desse objetivo de ser um atleta, um competidor de fisiculturismo, né? Por quê? Porque a alimentação é a base, né, de que vai lhe proporcionar a energia, né, a caloria, as proteínas, o que mais? As vitaminas necessárias para o seu crescimento muscular, ok? Lembra-se que lá no começo que eu falei que mas mesmo assim a alimentação deles tem algumas deficiências? Legal, fiquem com isso aí na cabeça. Estudos sobre a dieta, tá, desses atletas indicam um consumo alimentar inadequado com ingestão de níveis muito elevados de proteínas e poucos carboidratos. Aí já tem uma deficiência, né? A maioria também é utilizada, tá, suplementos alimentares à base de soro de leite, aminoácidos e creatina e faz uso de medicamentos esteroides sem acompanhamento médico, o que causa sérios danos à saúde, pessoal. Vamos lá. Suplementos alimentares, tá? Substâncias químicas indicadas por médico para pessoas que têm déficit na alimentação. Em alguns casos, são prescritos a atletas para suprir carências de determinado nutriente. Assim, aumenta o rendimento. Anabolizantes. Vamos lá. Anabolizantes. Medicamentos à base de hormônios masculinos são prescritos por médicos a pacientes que não produzem de forma natural uma quantidade suficiente de hormônios quando utilizados sem necessidade, causam disfunção hormonal, né? Então vamos continuando aqui. Suplementos alimentares, substâncias químicas indicadas por médicos para pessoas que têm déficit na alimentação. Em alguns casos são prescritos a atletas para suprir carências de determinado nutriente e assim aumentar o rendimento. Deve ser utilizado sob orientação médicas e nutricionistas, tá, pessoal? Através de médicos e nutricionistas. Anabolizantes, medicamentos à base de hormônios masculinos, são prescritos por médicos a pacientes que não produzem de forma natural uma quantidade suficiente de hormônios, ok? Vamos passar o slide? Os anabolizantes, como comumente são conhecidos os esteroides anabólicos androgênicos, são hormônios naturais ou sintéticos que promovem o crescimento e a divisão celular, resultando no desenvolvimento de diversos tipos de tecido, especialmente o muscular e o ósseo, sem necessidade e sem orientação, tá, médica. Sua utilização causa riscos à saúde, superando muito suas vantagens. Então, os riscos são maiores que as vantagens. Ok? Esse tópico nós vamos passar ele sem problema algum e vamos passar para o outro slide, ok? Aí aqui tem algumas atividades, pessoal, que a gente pode estar realizando, né? Não somente os fisiculturistas fazem musculação, também fazem exercícios aeróbicos, tá? Eu não vou me aprofundar, porque é bastante conteúdo, tá? Então, nós já vamos passando já
para o outro slide. Ainda falando de exercícios aeróbicos, que é necessário para a hipertrofia, e além da musculação, né, para os atletas de bodybuilding, de fisiculturísticos e etc. Ok? Aqui vai falar mais um pouco, né, sobre exercício, atividade física anaeróbica, que anaeróbica é diferente do aeróbico. Nós já falamos isso em algumas aulas. Aeróbico, trabalho cardio, né? Trabalha resistência, trabalha explosão. E o anaeróbico já é o exercício de musculação, pessoal. Ok? Exercícios que nós fazemos com repetições, né? Com o objetivo, né, de proporcionar, né, ganhos musculares. Ok? Ainda falando de atividades anaeróbicas aqui, tudo bem? Eu vou fazer a leitura desse parágrafo e aí nós finalizamos nossa aula. Você já viu que tem um exercício, tem um slide lá do exercício, né? Dentre as funções do exercício anaeróbico, pode-se destacar o estímulo à resistência, tá? A densidade do osso, e flexibilidade. A duração média desse tipo de exercício deve ser de 60 minutos, sendo frequência mínima de 2 vezes por semana e máxima de 4 vezes por semana. Muitos dos jovens, né, que estão praticando musculação, que buscam ter um corpo mais malhado, né, um corpo mais definido, eles acabam treinando de segunda a sexta ou até de segunda a segunda na academia. Não está correto, tá, pessoal? Lembra lá do overtraining, excesso de treino, ok? Então, o seu corpo tem a necessidade, tá, de se recuperar, de descanso, tá, para o crescimento muscular. Até porque quando você faz a musculação, quando você pratica as atividades musculares, exercícios musculares, danifica, tá, o seu músculo. O seu músculo é como se ele fosse rasgado e aí ele se recupera, tá? Ele se regenera e aí quando ele se regenera de forma mais forte, maior, né? Então, por isso é necessário sim o descanso, tá bom? Nada de treinar de segunda a segunda. 3 vezes na semana, 4, tá ótimo, tá? Beleza? Para obter o resultado esperado, é necessário se adaptar à rotina ritmada de exercício, respeitando o limite do corpo, acabei de falar. Sem exagerar no peso, vá gradualmente, tá? Vá nos limites do seu corpo, respeite o limite do seu corpo. Bem como dar pausas para o descanso e a recuperação, tá ok? Muscular. Para isso, o treino regenerativo, que também pode ser chamado de descanso ativo, pode ser feito no período de recuperação para regenerar as fibras musculares, já falei, tá? Ativar a circulação e remover o excesso de ácido lático produzido pelo organismo devido ao esforço intenso. Então, acredito que depois dessa videoaula, vocês vão tomar um certo cuidado, né? Vocês vão ter mais cautela no treino de vocês. Nada de querer, mas o meu colega levanta no supino 120 e ele começou a treinar faz pouco tempo e eu ainda estou levantando 80. Beleza, se você está levantando, né? Se você está elevando esse peso de 80 e ainda não conseguiu chegar na carga de 120, calma, tá? Calma que você vai chegar lá, tá? Cada pessoa, pessoal, cada biotipo, né? Cada genética tem o seu tempo de crescimento, tá? O meu tempo de crescimento, o meu tempo de treinamento é diferente do fulano e do ciclano, ok? Algumas pessoas têm mais facilidade de desenvolver, né? De crescer nos treinamentos mais rapidamente. Outras têm algumas dificuldades maiores, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir chegar, vamos dizer assim, no seu objetivo. Pelo contrário, se você respeitar normalmente seus limites, o seu descanso, se você se alimentar direito, né? Se você criar hábitos alimentares saudáveis, tá? Tudo isso só tem a trazer, né, benefícios à sua saúde e com certeza, consequentemente, o seu objetivo será alcançado. Tudo bem, turminha? O professor Fábio vai ficando por aqui, tá bom? Ok? Não esqueçam, depois do nosso videoaula sempre tem nosso exercício de fixação.
tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.